Olá pessoal, aqui estamos nós para mais um vlogzinho. Este vlog vem complementar aquilo que foi o último webinar, o webinar de networking, o Japão em Portugal, oportunidades e networking. Estes webinars que eu tenho estado a fazer com outros convidados, normalmente uma grande parte, a maioria, fica gravado e vai aqui para o YouTube, ou seja, mesmo que vocês não estejam presentes em direto no webinar, se as pessoas que foram os oradores convidados autorizarem que eu grave a parte deles e que ponha no YouTube, fica depois disponível no YouTube e vocês podem comentar, fazer perguntas, etc. Eu vou frequentemente ver as vossas perguntas e os vossos comentários e depois tento dar resposta ou até, como aconteceu neste caso, inspirar-me para fazer um acréscimo. Então, digamos que este vlog é uma espécie de PS, postscriptum, do segundo webinar, porque vem em resultado de uma série de comentários e perguntas que me deixaram através dos vários canais que me podem contactar. E-mail, Messenger, o Facebook, o Instagram, etc. Está tudo na descrição do vídeo, é muito fácil contactar. Então, do que é que nós vamos falar aqui hoje? Eu vou tentar compartilhar a minha tela, abrir o meu PowerPoint e partilhar com vocês uma série de informações que eu espero que sejam úteis. Espero que vos ajudem a conseguir os vossos objetivos em relação aos vossos projetos com o Japão ou com a cultura japonesa. Então, como é que estavam, vamos dar um contexto às coisas, como é que estas coisas dos webinars têm estado a funcionar? O primeiro webinar com o tema do Japão em Portugal, oportunidades e networking, foi no dia 21 de novembro. Nesse webinar tive imensas respostas, foi absolutamente incrível. Depois acabámos por ter que reduzir muitos temas que íamos falar. Falámos de organismos, estruturas e instituições. Deixem-me movimentar isto aqui para vocês verem tudo. Falámos de recursos online, de comunidades virtuais, de Festa do Japão e outros eventos que acabam por juntar praticamente toda a gente que em Portugal trabalha sobre, ou com, ou ligado ao Japão. E também, obviamente, dos desafios para 2020 e para o futuro próximo. Isto, claro que foi só tocar a superfície, estamos a falar de um webinar que foi, neste caso foi quase 3 horas, mas estava previsto que fosse 2. Tivemos como oradores convidados a Marwen, a Ana Cancela e também as artes marciais com o Eduardo Brito. E estes, de facto, já estão ou vão estar disponíveis aqui no canal do YouTube. Eu vou deixar link na descrição deste vídeo e também vou deixar aqui em cima um link para vocês irem consultar estes vídeos. Basicamente, Marwen é ilustradora, meio mangaka, ou seja, no sentido em que ela faz desenho e ilustração ao estilo da manga. A Ana Cancela, que tem a loja japonesa Kurikuri no Porto, e o Eduardo Brito, que nos veio falar de Naginata, que é uma arte marcial japonesa com, se calhar não tão famosa assim como muitas outras, mas já com alguma expressão em Portugal. Lá está, vocês podem sempre contactar através do longroundjapão@gmail.com ou consultarem o blog, onde também há links para estes vídeos. No segundo webinar, nós falamos com a Beniko Tanaka, falamos com a Luísa, do restaurante Bonsai, e falamos com o João Maia, com o projeto fotográfico de recolha de material fotográfico no Japão. Portanto, os vídeos desse webinar também ou já estão ou vão estar publicados no canal e eu deixo o link aqui em cima. As perguntas das pessoas, tanto no webinar como após, nomeadamente após o segundo webinar, porque nós falamos mais acerca de projetos que envolvem as pessoas das áreas das artes, nomeadamente da cultura visual, irem ao Japão fazer alguma coisa, ou virem do Japão a Portugal, ou produzirem conteúdos de artes visuais, ou publicação, ou exposições, ou livros, etc. Como falámos mais disso, as pessoas perguntaram mais acerca de bolsas, apoios e tal. Então é disso que eu vou falar aqui neste vlog. Existem, de facto, algumas soluções previstas, ou potenciais soluções previstas, para quem precisa de apoio financeiro e de bolsas. Eu estou a falar ao nível das instituições, empresas, editoras, fundações,
associações culturais, etc. Não só o nível individual. Porque o Japão, pela maneira como as instituições funcionam e normalmente pela maneira como funcionam estas candidaturas, está mais previsto que sejam instituições ou museus ou fundações ou associações culturais, não o indivíduo privado a candidatar-se a estas coisas. Mas também existem as do privado. Então eu vou cobrir dois exemplos diferentes. Primeiro é uma bolsa que está prevista a realizar-se todos os anos, que é a bolsa para o apoio às traduções e às publicações. Essencialmente, o que é que este fundo prevê? Este fundo prevê que uma editora ou outra instituição que tenha capacidade de editar em nome próprio, porque às vezes não é uma editora, mas como determinadas fundações publicam livros, que precise de apoio para pagar o serviço de um tradutor que faça a tradução da língua japonesa para, neste caso, língua portuguesa, português europeu para Portugal, para ser cá publicado. Então, se precisarem deste apoio financeiro, podem candidatar-se a esta bolsa em particular. A informação mais detalhada sobre esta bolsa está disponível em inglês no website da Japan Foundation, que é jpf.japanfoundation.go, porque isto é uma fundação do próprio governo japonês, .gp. gpf.go.gp e depois a parte do website em inglês e depois os programas para a área da cultura. Podem consultar o PDF. Então há várias, estes apoios financeiros estão numerados. Número 6 é este apoio para a tradução e a publicação. O que é que têm que ter em conta se vocês se forem staff, se forem recurso humano de uma destas fundações, associações ou editoras? O que é que vocês precisam ter em conta? As datas, os timings são muito, muito importantes. Normalmente, as datas limites de submissão de candidaturas para quase todos os programas de apoio e de financiamento são alguns entre outubro e dezembro, são o final do ano, o último trimestre do ano, e normalmente a apresentação dos resultados, portanto, se ficaram ou não ficaram com aquilo que estão a candidatar, normalmente é entre abril e março do ano seguinte. Isto porque existe o ano civil, né, que é o final do ano civil, afinal é dezembro, e depois existe o ano fiscal, o ano do início do trabalho, o ano do início do ano letivo, que no Japão é abril. Então, 1 de abril normalmente é quando começam os contratos nas empresas, quando começa o ano fiscal, etc. Então, é por causa destes dois marcos temporais que se organizam normalmente assim as candidaturas. Não é para todos, mas é assim uma guideline para ficar para vocês. Então, se vocês estiverem a pensar em embarcar num projeto deste, ou interessados nisto, tenham em conta que daqui a pouco mais de 10 meses podem candidatar-se outra vez a este tipo de resultados. Tenham em conta que o vosso plano de trabalhos, a vossa linha do tempo de atividades a realizar relacionadas com este projeto de tradução e de publicação tem que estar plenamente executada até ao final do ano em que sabem o resultado, ou máximo janeiro do ano seguinte. Portanto, o timeline é: se entregam a candidatura em novembro de 2021 e recebem os resultados em abril de 2022, até ao final de 2022, ou no máximo janeiro de 2023, esse tal livro, ou obra, ou documentário, ou o que seja, que foi criado com este apoio, tem que estar cá fora. Tem que estar cá fora e tem que chegar ao público. Ou seja, não pode haver delay, as burocracias têm que ser tratadas com celeridade, estas coisas não podem ficar penduradas. Isto não é de descurar, porque eu, por exemplo, já tive um artigo que foi aceito, que eu escrevi para a revista Oriente e, por exemplo, ficou 2 anos até ser publicado. Imagina, primeiro a própria investigação progrediu e quando ele foi publicado não era obsoleto, mas quer dizer, já havia muito mais coisas da própria investigação. Em 2 anos em trabalho de campo evolui muito. Portanto, estas coisas não podem acontecer nesta situação se vocês recebem este tipo de bolsa. As coisas têm que sair naqueles timings. Outra coisa que vos queria falar era da Fundação Ishibashi.
Este é um regime diferente de apoio. A Fundação Ishibashi é uma fundação privada, mas basicamente ela injeta fundos na própria Japan Foundation, e a Japan Foundation depois é que gere a parte da candidatura, da análise das candidaturas e dos resultados e tudo mais. Portanto, existe a Japan Foundation do próprio governo do Japão, que está a gerir as candidaturas que está a receber, mas o dinheiro que depois vão receber é da Ishibashi Foundation. Então, os critérios de aprovação são misturados das duas. Em relação a datas de candidatura, neste caso eu não encontrei datas de candidatura para 2021, eu creio que vai ser uma vez anual, na mesma, mais ou menos no final do ano, como sempre. Mas depois também podem ver mais detalhes na mesma página que eu recomendei aqui e que também coloco no link da descrição do vídeo. A bolsa, ou o financiamento da Ishibashi, é exclusivo para artes visuais, arte e cultura. Notem o seguinte: o trabalho que vão fazer no Japão tem que ser executado no máximo de 2 meses. Isto é muito importante porque não é ir para lá e estar lá um ano, ok? Portanto, o vosso plano de trabalhos, lá está, tem que prever já os resultados finais, se vai ser uma exposição, um documentário, um livro, o que é que vai ser o vosso resultado final, já tem que prever, tem que ser executado também prontamente, depois de terem recolhido o material que irão recolher ou ter a experiência formativa que quererão ter no Japão, e têm que a fazer num período de 2 meses no Japão. Isso significa realmente um grande profissionalismo na preparação das candidaturas da parte das pessoas ou associações ou coletivos artísticos que se estejam a candidatar. Também não descurem a parte da informação que vos é dada pela própria Embaixada do Japão em Portugal, que será sempre o canal principal de informação acerca de programas de apoio, bolsas e financiamento do Governo do Japão, nos quais são elegíveis os cidadãos portugueses ou que estejam a residir em Portugal. Existem bolsas de estudo do Governo do Japão, tanto para licenciaturas como para pós-graduações, mestrados e doutoramentos, e são 2 caminhos diferentes. Normalmente, as candidaturas às bolsas de estudo do Governo do Japão para licenciaturas, o prazo de candidatura termina no verão, em julho ou agosto de cada ano, e normalmente as candidaturas para pós-graduações, mestrados e doutoramentos terminam mais tarde, normalmente em outubro. Estamos, nesta altura, num momento em que é propício para vocês começarem a orientar o vosso caminho para serem elegíveis quando entregarem a vossa candidatura, se for no verão ou no final do verão, início do outono de 2021. Porquê? Porquê que eu digo isto? Porque existem condições, ou existem, não são bem condições, existem critérios, às vezes não muito objetivos e não muito determinados nos próprios critérios de seleção pré-determinados, mas que vocês podem fazer estar a vosso favor dependendo das escolhas que fazem ao longo dos próximos meses. Ou seja, se vocês forem aprender língua japonesa, por exemplo, e sobretudo se vocês conseguirem uma certificação na língua japonesa através da prova de aferição do vosso nível de língua japonesa, mesmo que seja o primeiro nível, mesmo que seja só o N5, se vocês mostrarem que estão ativamente a aprender língua japonesa e procurar certificação dos vossos conhecimentos da língua japonesa, se vocês adquirirem competências ao nível de leadership skills, ao nível de estágios internacionais, ao nível de formação sobre temáticas que são chaves para a sociedade japonesa, como desenvolvimento tecnológico, envelhecimento saudável, a gestão de catástrofes, relações internacionais dentro da geopolítica do Extremo Oriente. Portanto, se vocês, ao longo dos próximos meses, orientarem os vossos percursos académico, pessoal e profissional de uma maneira que mais tarde vão a ser avaliados, como sendo um plus na vossa candidatura. E por isso é que é muito importante as pessoas não pensarem em entregar estas candidaturas no mês em que termina o prazo delas poderem ser entregues, mas sim uns bons 6 ou mais meses antes, de facto, para construírem aquilo que é uma candidatura sólida. Não é só o ato de escreverem a candidatura
é construírem estas coisas do vosso currículo vitae, digamos assim, mas não estou a falar do documento em si, estou a falar do vosso arcabouço, da vossa preparação. Para além de, obviamente, saberem mais sobre o Japão, a cultura e a sociedade japonesa, porque caso venham a ser aceitos com essas bolsas e se mudem para o Japão, isso vai acontecer depois de serem aprovados logo muito rapidamente, o processo depois vai ser muito célere, e vocês vão ser atirados, passa a expressão, para o meio do Japão e para a sociedade japonesa, e é bom que vocês saibam onde é que se estão a meter, porque a pior coisa que existe é ouvir pessoas falarem de terem estas experiências e não terem beneficiado muito com elas, ou ter-lhes corrido mal, ou não terem gostado, pelo simples facto de que não estavam suficientemente preparados e não sabiam como é que a sociedade e a cultura japonesa funcionava por dentro antes de irem para lá. E depois tiveram, se calhar, um choque demasiado grande, ou não conseguiram adaptar-se, ou não gostaram de lá estar. Então, se quiserem mais preparação para isso, por exemplo, podem se inscrever no curso semestral de fevereiro a junho sobre introdução à sociedade, à sociologia, digamos assim, à análise social do Japão contemporâneo. Mas pronto, se vocês quiserem mais informação sobre as bolsas de estudo do governo do Japão, vocês podem e devem contactar o setor cultural da Embaixada do Japão em Portugal. De qualquer das maneiras, são eles que recebem as candidaturas, são eles que processam estes pedidos e que os encaminham. Também será muito útil vocês consultarem, ainda antes de falarem com a Embaixada, o PDF que eles têm online através do website da Embaixada do Japão em Portugal, que é basicamente o PDF das perguntas frequentes. Consultem-na, não é mind-blowing, mas há muitas coisas aqui que se calhar vocês iriam perguntar e assim já esclarecem. Também podem e devem contactar a GPAC, que é a Associação de Ex-Bolseiros do Governo do Japão, ou ex-JETs, que são aquelas pessoas que estiveram no programa JET. O programa JET é um programa do Governo do Japão para o ensino da língua inglesa nas escolas japonesas, que normalmente aceita mais como professores desse programa as pessoas que são provenientes de um país no qual a língua nativa seja o inglês, mas não é de desconsiderar, e eu conheço vários casos de pessoas que são portugueses, nascidos e crescidos em Portugal, mas têm qualificações da língua inglesa e do ensino de inglês que lhes permitiu ser elegíveis para o programa JET e estiveram no Japão durante algum tempo como JET e depois voltaram. Portanto, tanto os ex-bolseiros do Governo do Japão como bolseiros de outras bolsas de estudo que por algum motivo estiveram no Japão durante algum tempo, ou os JETs, todos eles pertencem, ou podem pertencer, se quiserem, a este grupo, a esta organização não formal da GPAC. Portanto, contactarem-nos para pedirem feedback, até na fase das candidaturas, eu acho que será sempre muito útil. Eu já tenho organizado, quando ainda se podiam fazer eventos com pessoas na mesma sala, vários encontros com presença da Embaixada do Japão e com presença da GPAG para esclarecimento de dúvidas. Talvez venha a fazer mais para a frente, porque eu acho que é mais relevante, já quando as pessoas estiverem a trabalhar na candidatura, e se eles concordarem com isso, talvez venha a fazer com eles um evento online. Acho que é sempre muito importante esta troca de informação. Também existem, do lado de Portugal, que eu saiba, estas são as únicas que ainda existem, que são as bolsas de curta duração da Fundação Oriente, mas que os objetivos são muito, muito diferentes. Normalmente é para a realização de cursos, estágios e visitas de estudo em Portugal, para os cidadãos de países do Extremo Oriente, portanto, China, Coreia ou Japão. Portanto, é ao contrário, é o sentido ao contrário. Mas pode ser útil se vocês estiverem a gerir um projeto em que têm que trazer, por exemplo, profissionais, ou artistas, ou curadores, ou professores de lá. Pode ser importante para vocês, para o vosso projeto, onde estejam a desenvolvê-lo, saber que isto existe. Portanto, podem ir ao site da Fundação Oriente e procurar informação sobre isto. O webinar, o Japão e Portugal, Oportunidades e Networking, já se fez o segundo, provavelmente vai-se fazer o terceiro, porque há pessoas que pessoas como oradores convidados que não estiveram presentes no segundo, mas já disseram que querem falar num terceiro, portanto eu ainda não tenho a data definida, mas é bem possível que se venha a fazer um terceiro webinar. Neste momento, se vocês forem ao blog umlongoverãojapão.com, já vão ver informações
tanto dos webinars como do tal curso semestral a começar em fevereiro, de introdução à análise social do Japão contemporâneo, e depois dessa sessão vai haver uma sessão mensal que é sempre com um tema diferente da análise social do Japão contemporâneo, por exemplo, relações laborais, relações familiares e de proximidade, o sistema escolar e o recrutamento dos locais de trabalho, lidar com a alteridade dos grupos étnicos e os estrangeiros e os de etnia mista dentro da sociedade japonesa. Portanto, todo esse tipo de temas vai ser trabalhado ao longo deste semestre, e que é uma coisa que eu acho que para quem pensa depois ir para o Japão vai-vos poupar algumas dores de sofrimento, algumas dores de crescimento, como se costuma dizer, dores de crescimento mental. Espero que vos ajude, ou simplesmente se forem curiosos. Se quiserem saber mais sobre estes webinars, os cursos, etc., os contactos estão na descrição. Também podem haver aqui vídeos em cima e aqui vídeos em baixo para vocês continuarem a acompanhar este